Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Marcela, Leandro, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, tem repercutido bastante chamemos de fala infeliz do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com relação ao bolsonarismo, né? Ele disse num evento da União Nacional de Estudantes que nós derrotamos o bolsonarismo, né? E ele, como ministro da corte, não pegou bem e as consequências já surgiram no dia seguinte, né? Exato, Marcela. Eu falei sobre isso na edição final do Viva Voz ontem. Sim. E por que eu volto ao assunto? Porque o ministro, acho que entendeu tardiamente a repercussão negativa da sua fala e fez ali um contato com o presidente do Senado, que foi quem das autoridades teve a reação pública mais incisiva contra a sua fala, dizendo que ela tinha sido ali muito infeliz e cobrando uma retratação pública do ministro. Ele soltou uma nota, que não é uma retratação, uma tentativa de explicar o que ele tinha falado, e aí telefonou para o ministro para aí sim se desculpar, para o ministro não, perdão, para o presidente do Senado, para aí sim se explicar e tentar contornar o mal-estar. E de que natureza é esse mal-estar? O Senado é a casa que tem a obrigação, ou enfim, a prerrogativa, essa é a palavra, de julgar impeachment de ministros do Supremo. E o Rodrigo Pacheco, no seu primeiro mandato à frente do Senado, foi muito demandado por bolsonaristas, cobrado pelo próprio Bolsonaro naquelas lives, na frente do cercadinho, etc., de que ele protegia ministros do Supremo e não colocava em julgamento os pedidos de impeachment que havia. Também segurou toda a tentativa das chamadas CPIs da Lava Toga, que eram CPIs para investigar o judiciário. E ele apontou as tentativas de desqualificação do judiciário brasileiro e de intimidação de ministros do Supremo por parte dos bolsonaristas. Então foi uma briga que ele comprou, e diante dessa frase mais que infeliz, injustificável do ministro Barroso, ele se viu de novo muito cobrado e colocado no corner pelos senadores bolsonaristas que hoje estão na casa. Então aí ele fez essa cobrança pública, recebeu uma explicação do ministro, e o ministro também ligou para alguns dos seus pares. Então ele ligou para alguns ministros do Supremo, se desculpando pela fala e explicando ali que era um outro contexto, que ele não se referiu a uma vitória eleitoral, etc. Mas de qualquer jeito ficou muito ruim. Ele foi o presidente do TSE quando começou a briga do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, e é preciso dizer, o ministro Barroso conduziu muitíssimo bem a justiça eleitoral nesse período tão difícil. Ele fez todos os testes, promoveu todas as auditorias, promoveu acesso das Forças Armadas ao sistema eletrônico de votação. Então ele foi muito importante, não para derrotar o bolsonarismo, porque isso foi feito nas urnas auditáveis e seguras pelo eleitor, mas para derrotar aquela narrativa que era uma narrativa contra a democracia brasileira. Então, com essa fala, ele arriscou jogar no lixo esse trabalho tão bem feito e dar corda a uma narrativa de que tudo não se passou de um complô para derrotar Jair Bolsonaro. E é uma fala grave pela carga política envolvida e também porque o próprio ministro vai ser responsável por julgar bolsonaristas envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Exato, Leandro, e não só julgar, mas presidir o Supremo Tribunal Federal durante esses julgamentos que são tão complexos e vão ser inéditos. O Supremo já enfrentou uma série de ineditismos nessa função que ele tem, e que é uma função incômoda para alguns ministros, de julgar ações penais, né? Nesse caso, não só de autoridades com foro, mas é um julgamento que vai acontecer com sede no Supremo, porque se trata de um julgamento contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Então ninguém sabe direito nem qual vai ser a dinâmica desses julgamentos, porque já em várias levas foram tornados réus centenas
de golpistas que atuaram no dia 8 de janeiro, seja invadindo os prédios, tenha sido divulgando ou incitando os atos, ou mesmo financiando. Então, são grupos de pessoas que vão ser julgadas por diferentes tipos de atuação naquele dia, e todos vão avocar, de alguma maneira, o impedimento do ministro para estar nesse julgamento em razão do que ele falou. Então, ele precisou recompor internamente essas relações, os ministros ficaram incomodados por isso, porque torna difícil um julgamento que já é muito difícil, torna ainda mais. Mas todos eles dizem que isso não vai ter ali nenhum efeito para impedir que o ministro presida a corte e participe do julgamento dessas pessoas, que isso vai correr naturalmente. Então, o que eles dizem é que ele tem que sair um pouco de cena, que o Barroso tem muita dificuldade com essa coisa de não ter um protagonismo em alguns momentos, então ele se perde muito com declarações por essa tentativa de ser popular e de mostrar que ele está do lado certo da história. Foi assim com a Lava Jato, por exemplo, ele demorou para sair do apoio à Lava Jato que ele deu, e agora, tendo ficado muito tempo no apoio à Lava Jato, parece que ele está querendo fazer um head com a turma petista, e aí ele se dá mal nos dois lados, e não é papel do ministro do Supremo ficar bem com nenhum dos lados. Então, agora que ele vai assumir a presidência do Supremo pela primeira vez, os colegas veem ali com um certo temor que ele não consiga se despir dessa tentação que ele tem de sempre querer estar bem com algum lado da sociedade. Acho que vai ser difícil só mesmo com o tempo os bolsonaristas mais, digamos assim, enfáticos esquecerem o episódio. Com certeza vão lembrar disso sempre que tiver algum julgamento ou algo relacionado ao presidente ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a ver, né, Vera? Vamos acompanhar. Beijo pra você, bom fim de semana, até segunda-feira. Bom fim de semana para vocês, até mais tarde no Ponto Final, e até semana que vem para quem não estará conosco mais tarde. Tchau, tchau.